paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Provérbios, capítulo 28. Fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo. Ele está fazendo uma comparação. O rico, ele tira tudo do pobre, até o que o pobre não tem, ele tira. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Os homens maus não entendem o que é justo, mas o que buscam o Senhor entendem tudo. Você começa a buscar a Deus, compreender Deus, saber os desígnios de Deus, aí você vai entender tudo o que está acontecendo, por que isso, por que aquilo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha a seu pai. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Não adianta você pedir justiça se você mesmo é injusto. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio sabe sondá-lo. Quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. Nem todos, né? Às vezes o perverso está lá no alto e tem muita gente aí que só porque está comendo do bom e do melhor, que o perverso concede, acha que o perverso é melhor do que o justo. Infelizmente tem essa divisão, né? Mas um dia vai acabar. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Como o leão que ruge e o urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. O homem carregado do sangue de outrem fugirá até a cova, ninguém o detenha. Quando você vê uma pessoa errada, eu estou fugindo, deixa, porque uma hora Deus pega. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz não é pecado, companheiro é do destruidor. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Acabei de falar. Deixa o perverso na sua maldade, porque Deus vai dar conta dele.
Capítulo 29. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Então, você quer repreender alguém? Chama num canto, explica o que está acontecendo. Não vai sair gritando, humilhando, xingando na frente de todo mundo. Você só tem a perder. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Tomar cuidado, porque às vezes a pessoa chega te abraçando, é isso, é aquilo, só para agir de engano. Quando você não tem mais nada, aí se afasta, aí você não presta. O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos o transtorna. O homem que lisonjeia a seu próximo arma-lhe uma rede aos passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e se regozija. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Então a pessoa boa fará caridade, o perverso, maldade. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. É aquele caso, o trem atrasou, parou na estação, o nervosinho foi lá, pegou uma pedra e atirou no trem. Quem viu, estava do lado, vai fazer a mesma coisa. E assim vai, daqui a pouco tem um monte de gente jogando pedra no trem. Que culpa tem o trem do atraso? Se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encolerize, quer se ria, não haverá fim. Porque o insensato já diz, né? Não tem sabedoria nenhuma. Os sanguinários aborrecem o íntegro, ao passo que, quanto aos retos, procuram tirar-lhes a vida. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. É o que eu falo sempre, o exemplo vem de cima. Se lá de cima o exemplo for bom, para baixo todos serão bons. Mas se aqui em cima tem perversidade, falsidade e mentira, a bola de neve ela varre todo mundo. E todo mundo fica igualzinho ao que está governando. O pobre e o seu opressor se encontram, mas é o Senhor quem dá luz aos olhos de ambos. O que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas o justo verão a ruína deles. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. A mulher tem um filho, o pai às vezes não tem condição de cuidar, ou às vezes nem tem pai, aí a mãe joga na rua para a rua criar. Você pode ter certeza que não vai crescer sendo coisa boa. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O servo não se emendará com palavras, porque, ainda que entenda, não obedecerá. Então o que ele fala? Dá um corretivo, dá umas palmadas, né? Porque aí sim, é a mesma coisa. Como que está hoje? O conselho tutelar, você não pode bater no teu filho. Fica sem vergonha. A tendência é essa. Já vive nos dias maus e ainda não tem correção, vai ficar pior ainda. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Se alguém a mimar o escravo desde a infância, por fim ele quererá ser filho. Então, se você trata bem, tem casos e casos. Tem criança que você trata bem e vira uma cobra para te picar depois. Tem criança que você trata bem, não, esse é o meu pai. Eu considero ele como meu pai. E não faça mal para o meu pai. Tá? O iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá,
mas o humilde de espírito obterá honra. O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma, ouve as maldições e nada denuncia. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Eu vou armar cilada aqui porque meu inimigo vem. Senhor, eu estou indo, me acompanha, me guarda, me proteja. E você verá a guarda de Deus na tua vida. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Para o justo, o iníquo é abominação, e o reto no seu caminho é abominação ao perverso. É o contrário. O perverso gosta daquele que faz perversidade, mas o justo gosta daquele que faz a justiça. Capítulo 30. Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Para você adquirir sabedoria e conhecimento do santo, é só ler a Bíblia. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? O judeu sabe o nome de Deus, só que ele não divulga, para que não blasfemem o nome de Deus. Então ele chama de Hashem. Hashem é o nome. E qual o nome do Filho de Deus? Jesus Cristo. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te peço, não mas negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Nem me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Não calunies o servo diante de seu senhor, para que aquele te não amaldiçoe e fiques culpado. Devemos pedir. Às vezes a gente pede algo a mais para Deus. Deus pode conceder ou não. E o que ele fizer, ele continua sendo Deus. Por isso que, Senhor, não me deu pouco, também não me deu muito. Me dê justamente o necessário. Às vezes Deus acrescenta. E quando ele acrescenta, uma finalidade tem e saiba fazer bom uso. Há aqueles que amaldiçoam a seu pai e não bendizem a sua mãe. Há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Há daqueles quão altivos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Há daqueles cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Há três coisas que nunca se fartam, sim, quatro que não dizem basta. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e fogo, que nunca diz basta. A terra seca, ela se joga água, ela consome. O fogo também, quando ele começa a destruir, enquanto tiver coisa para ele queimar, ele queima. E é uma coisa, né? É só o venha a nós, ao vosso reino nada. É dá. E quanto mais você dá, mais quer. Os olhos que zombam do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão e pelos pintãos da água serão comidos. Há três coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há quatro que não entendo: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha,
o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. Tal é o caminho da mulher adúltera. Come e limpa a boca e diz: não cometi maldade. Sobre 3 coisas estremece a terra. Sim, sobre 4 não pode subsistir. Sob o servo quando se torna rei, sob o insensato quando anda farto de pão, sob a mulher desdenhada quando se casa, sob a serva quando se torna herdeira da sua senhora. Há 4 coisas muito pequenas na terra, que, porém, são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os arganazes, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. O geco que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Há 3 que têm passo elegante, sim, 4 que andam airosamente. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. O galo que anda ereto, o bode e o rei, a quem não se pode resistir. Se procedeste insensatamente em te exaltares, ou se maquinaste o mal, põe a mão na boca, porque o bater do leite produz manteiga, e o tecer do nariz produz sangue, e o assolar a ira produz contendas. Capítulo 31. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos as que destroem os reis. Aqui ela generaliza, não dê às mulheres. Tem muita mulher sábia, mas infelizmente a maioria não tem muita sabedoria não. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e de suas fadigas não se lembrem mais. Só que tem um detalhe, né? O efeito passa. Aí a pobreza, o cansaço, tudo volta. E o que você faz? Bebe mais até cair, né? Abre a boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Você achar uma mulher hoje que saiba cuidar da casa, saiba te dar carinho, saiba cuidar dos filhos, está muito difícil. O que você faz com uma mulher assim? Tira um tempo para ela. Olha, hoje nós vamos passear. Se você puder colocar alguém para ajudar na limpeza da casa, nos afazeres domésticos, coloque. Se não puder, faça você mesmo. Tá? É uma mulher virtuosa. Ela merece todo o teu carinho, toda a tua atenção. Procure ao máximo dar carinho para essa mulher virtuosa, porque quando você acha, quem a achará? O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca.
abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Encerramos o livro de Provérbios e encerramos com a mulher virtuosa, mas também o homem virtuoso. Quem o achará? Aquele que cuida da mulher, aquele que dá carinho para a mulher, aquele que dá atenção para a mulher, para os filhos, ajuda a mulher nos afazeres domésticos. É claro que dentro de quatro paredes tem as contendas, tem as confusões, mas isso não pode sair pela janela e nem pela porta, para que não haja escândalo. Olha, está vendo aqueles crentes brigando, um monte de coisa? Nada disso, tomar cuidado. E a mulher virtuosa e o marido virtuoso sejam assim exemplos. Olha aquele casal, quantos casais nós vemos por aí que são exemplos? Siga o exemplo. Você viu, ó, não há escândalo, não há vergonha, não há intrigas, não há fofoca exposta. Mas o que importa não é o que está dentro da casa dele, é o que está fora. Se o exemplo de fora for bom, esquece o que está dentro. Confusão todo mundo tem, né? Até o mais reto tem confusão por uma coisinha ou outra. Mas a mulher virtuosa, o marido virtuoso, sabe contornar toda a situação. E tudo que parece que não tem jeito, eles dobram os seus joelhos e começam a orar a Deus pedindo solução. E Deus responde.